Oi, gente, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos iniciar o segundo bimestre, nossa aula de produção de texto. E vamos iniciar lembrando desse livro. Lembra que a prof pediu para vocês lerem no primeiro bimestre? Então, hoje nós vamos trabalhar a interpretação de texto dele, mas da primeira história. Para aqueles que leram o livro, vocês podem analisar que ele tem 3 historinhas. Então, a nossa interpretação de texto hoje é sobre a primeira história, tá? Para vocês se lembrarem, é a história de um cachorrinho, lembra? Ela se inicia lá na página 9, né? 8 e 9, né? O tamanho da felicidade, que é a história de um cachorrinho que faz todo um percurso por conta de uma enchente, que ele vai parar numa ilha, lembra? Então, vamos lá. A prof vai passar aqui para vocês o que vocês têm que estar fazendo e vou dar uma mãozinha aqui na interpretação, tá bom? Aqui, ó. Primeiro de tudo, essa atividade é para ser feita no caderno, tá? Aqui em vermelho eu coloquei copiar no caderno, isso não precisa, é só um lembrete. Vocês vão lá no caderno de vocês de produção e vai lá, coloca o cabeçalho com a data da próxima aula de produção, que vai ser dia 28 de maio, né? Quinta-feira. E aqui, questionário de leitura da primeira história do livro, Tamanho da Felicidade, 3 histórias em dias de chuva. Prof. Tati, posso copiar de caneta colorida essa parte? Pode, arrasa, tá? Agora, aqui, lembrando, eu vou deixar vocês numerarem caneta colorida e aqui é caneta azul ou preta, para copiar as questões. Responder a lápis, lembrando. Então, vamos lá. Gente, primeira questão, qual é o título do livro? Eu quero o título do livro. Depois, sim, qual é o título da história apresentada? Vocês vão lá na primeira história, ver o título da primeira história. Qual é o nome da autora do livro? Qual é o nome da ilustradora do livro? Vocês adquirem todos esses dados aqui, né? Na capa dele. Agora é o seguinte, eu quero saber quais são os principais personagens da história. Eu quero saber quem é os principais personagens, que a história é toda voltada neles. Vamos lá. Leiam e respondam. A história está narrada na primeira pessoa, lembrando que a primeira pessoa participa da história, ou terceira pessoa, que não participa da história, só narra, tá bom? Exercício 7. Analisando as imagens iniciais 8 e 9, que personagem aparece ali em destaque? O que será que está acontecendo com ela? Vocês vão olhar e vão interpretar e vão expressar sua opinião aqui, o que está acontecendo com ela. Está acontecendo com ele. Exercício 8. Qual foi o motivo do cachorro sair correndo em meio a uma tempestade? Por que teve um momento que ele pegou e saiu correndo de casa, fugindo no meio da tempestade? Quero que vocês relatem isso. Por quê? Qual é o motivo? Só coloca lá. O motivo foi tal. Nas páginas seguintes, 12 e 13 da história lá, gente. Vamos lá na página 12 e 13. Surge na história um elemento fantástico. O que acontece que o cachorro vai lá e ele vê? Lembra que acontece que ele começa as ideias dele começam a se embaralhar e ele vê o quê? O que ele viu? Tá? É esse elemento fantástico. Que elemento é esse? Vocês vão lá. Ele viu o quê? Tá? E tem um outro personagem que surge na história. Eu quero saber quem é esse personagem. Tá? Coloca o nome dele aí ou uma expressão para vocês poderem identificar ele. É ciclano. Né? Nas páginas 14 e 15, né? O que podemos ver ao fundo? Eu quero saber o que está representando. Quais são as imagens representadas nessas duas páginas? Lá nas páginas 14 e 15, o que podemos ver ao fundo? Nós vemos tananã, tananã, tananã. Tá? Coloquem lá os desenhos que tem lá, os personagens que aparecem. Exercício 11. Qual era o nome da mulher amada do bêbado? Ela recebeu o nome. Qual foi a intenção de dar esse nome para a mulher com relação à história no momento em que os personagens estavam passando? Ela recebeu um nome que acabou virando até uma coisa estranha no decorrer da história. Ela tem um nome e aí o bêbado fica citando o nome dela várias e várias vezes. Mas aí acontece algo que ele vai falar o nome dela, mas não porque ele está chamando ela, mas por conta de um ocorrido.
Quero que vocês expliquem esse detalhezinho, tá? Exercício 12. Nas páginas 18 e 19. O cachorro e o homem foram parar em alto mar. Lembram-se? Os dois personagens chegaram até uma ilha, quando de repente um coco caiu na cabeça do bêbado. Se reparte ao meio e aparece um gênio. Qual foi o pedido que o bêbado fez a ele? Eu quero que vocês coloquem ali qual foi o pedido. E depois, era isso mais certo a pedir naquele momento? Sim ou não? Beleza? Exercício 13. Depois aparece um gênio para o cachorro. Um gênio cachorro, lembra? Qual foi o pedido que ele fez? E ele foi atendido? Eu quero saber qual foi o pedido e se ele foi atendido, se aconteceu mesmo. Sim ou não? Exercício 14 e último. No final da história, percebemos que tudo realmente aconteceu ou foi um pesadelo do cachorro? Qual o tamanho da felicidade dele? Vocês vão responder aqui. Foi tudo real que aconteceu ou foi um pesadelo dele, do cachorro? E eu quero saber qual foi o tamanho da felicidade dele quando ele viu quem ele queria ver, que ele acordou e percebeu tudo que estava acontecendo à sua volta. Podem expressar isso, tá? Beijo grande. Vou postar depois o gabarito. Respondam. Respondam um embaixo do outro. Copia a pergunta, responde. Copia a pergunta, responde. Deem espaço, tá? Não vai fazer tudo amontoado. Vamos dar um pouco de simetria ali, bem bonitinho, estética no caderno, tá? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.